somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos começando mais um programa, Espaço Jovem de Valor. É sempre uma alegria nos encontrarmos nesse espaço. Aqui Deus tem falado com os adolescentes e jovens e com todos que estiverem atentos à sua voz. Convide seus amigos, pois no programa hoje vai receber orientações à luz da Palavra de Deus que serão importantes para a sua vida. Olá, queridos jovens, adolescentes e todas as pessoas que estão nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. É muito bom estarmos juntos. Sabemos que esse programa veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Fique com a gente e aproveite para compartilhar o link em suas redes sociais. Marque o Instagram, @IEADPE Jaboatão. Isso mesmo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de dar o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Hoje estamos tendo a honra de receber alguns irmãos escalados pelo nosso pastor Paulo Cristóvão para responder às perguntas dos nossos jovens. Sejam bem-vindos, o diácono Ike Alisson. Pode ser o diácono. Estou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também a confiança do nosso pastor. É um privilégio estar aqui com os jovens nesta noite abençoada. Amém. Amém. Está também conosco o nosso irmão Lauro Aquino. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, diácono Rinaldo. Quero externar minha alegria em poder estar participando deste espaço jovem e externar minha alegria também agradecendo ao nosso pastor pela confiança depositada em nós. Amém. Amém. Também estamos recebendo o jovem Mainardi. Seja bem-vindo. Amém. Pai do Senhor, diácono, quero agradecer a Deus, também por esta oportunidade de estar participando deste programa abençoado, juntamente com os jovens, ao nosso pastor, Paulo Cristóvão, pela confiança, e ao meu coordenador, o presbítero Joel Francisco, também, por nos lançar este convite. Amém? Amém. E a jovem Mirela, seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Paz do Senhor a todos. Também sou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui, muito feliz e também grata ao nosso pastor por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Está conosco também essa linda equipe de jovens que foram especialmente convidados para estar participando conosco, conversando sobre o tema e louvando ao Senhor. A jovem Claudiane, que está aqui, a jovem Ana Beatriz, que está aqui, o jovem Gabriel Renato e o nosso tecladista, Gabriel Silva. Sejam todos bem-vindos. Esse espaço é de vocês. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como sempre fazemos, é isso, vamos iniciar com a leitura da Palavra de Deus, com o diácono Ike Alisson. Ele irá fazer a leitura. Amém? Amém. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os jovens, todos aqui presentes, para meditarmos em um texto bíblico. Abramos nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Em minha Bíblia tem por título Observações a respeito da vida. Leiamos assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Uma passagem conhecida e que traz um ensinamento bastante glorioso ao nosso coração, né? Quando nós entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida ao Senhor, Ele nos garante que eles serão bem-sucedidos. Amém?
Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de lermos a sua palavra e rogar para que Ele continue aplicando a mesma em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Oremos assim. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui diante da Tua presença, te agradecendo, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos neste momento tão especial junto com esses jovens, para estarmos, Senhor, adorando e engrandecendo ao Teu santo nome, aprendendo de Ti, Senhor, por meio da Tua palavra. Ó Deus, continua à frente deste trabalho abençoado, que alcança vidas, ó Pai, e assim, Senhor, também glorifica o Teu nome. Ó Deus, continua em nosso meio por meio dos louvores, faz presente, Senhor, faz visível a Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra, meus irmãos. O tema da nossa conversa hoje é o jovem cristão e a escolha da profissão. Os jovens, em momento de escolha profissional e preparação para o vestibular, podem viver problemáticas relativas, né, e incertezas e inseguranças em relação ao futuro profissional. A maioria experimenta esse tempo de confusão e medo. É isso na transição, nesse momento de transição dos 17 para os 18 anos. É isso? Verdade. Essa decisão de escolher uma profissão não é fácil, pois é um processo de tomada de consciência de si e da possibilidade de idealizar antecipadamente seu futuro. Trata-se de optar não só por um curso, mas por uma atividade que poderá desempenhar no seu futuro trabalho, mas também por um estilo de vida, uma determinada rotina e ambiente de trabalho que fará parte da sua vida. E muitas vezes os jovens ainda não se sentem preparados para tomar tal decisão. É verdade. Mas será que você tem que tomar essa decisão sozinho? Será que Deus tem interesse em interferir na escolha da sua profissão? Então vamos iniciar nossa conversa. E quem fará a primeira pergunta é a jovem Claudiane. A paz do Senhor a todos, né, Amém. e aos irmãos. Na escolha da profissão, ou até do curso, né, que vai seguir, da graduação, os jovens eles tendem a ir, às vezes, por influência da família, que querem que aqueles jovens sigam determinada profissão, ou às vezes por questão financeira, porque acham que poderão ganhar mais em determinada função, e acabam, às vezes, que concluem os cursos, entram na profissão e se sentem frustrados. Como que deve ser feito? O que é que vocês aconselham para estes jovens que estão nesse momento de confusão, que não sabem, né, se seguem realmente aquilo que a família quer que eles façam, ou se vão por questão financeira ou através de vocação? Amém. É bem pertinente a pergunta, bastante interessante. Essa dúvida acaba alcançando o coração de muitos jovens e adolescentes, né? O que fazer? Eu também passei por esse sentimento. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é observar que não há uma regra que condicione o sucesso da carreira profissional de um jovem ao ato dele seguir necessariamente a profissão dos pais ou não. É fato. Não há uma regra para isso. Mas precisamos também analisar que muitas vezes exige uma resposta para essa pergunta que se enquadra naquilo que chamamos de politicamente correto. Muitas vezes a pessoa responde que deveríamos escolher o que nos faz bem, aquilo que eu tenho mais aptidão, aquilo que me deixa feliz, aquilo que é mais fácil. Mas não é só isso, né? Eu acredito que exige aí uma palavrinha-chave chamada equilíbrio. Quando o jovem, o adolescente que está ingressando na carreira profissional, ele senta e analisa a situação de uma forma equilibrada, ele vai ter para a sua vida bastante vantagem na tomada da sua decisão.
ele precisa entender que ele não pode escolher a sua profissão apenas porque é fácil, ou porque aquilo lhe agrada, ou porque aquilo é mais acessível a ele. Mas ele precisa também levar em conta que é aquela profissão, é aquele curso que vai fazer com que ele se sustente por toda a vida, que sustente a sua família, ter uma condição financeira boa, uma qualidade de vida adequada. Então, ele precisa realmente sentar e, de forma equilibrada, pesar os dois lados na balança, né, diante de uma imensidão de cursos e de profissões que há. Quando ele senta e faz essa escolha de forma equilibrada, aí ele tende a a fazer uma escolha mais adequadamente. Claro, tem uma regrinha aí, tem uma, como posso dizer, a receita, a cereja do bolo, na verdade, né? É tomar como primícia, né, a orientação de Deus. Tudo que nós fazemos, nós como cristãos, como servos de Deus, nós pedimos orientação ao nosso Pai, né? E sabemos que a Bíblia nos ensina que o nosso Pai, ele quer o melhor para cada um de nós. Então, quando nós sentamos de forma equilibrada e pesamos, né, e pedimos a orientação de Deus, tudo tende a dar certo. Glória a Deus. Pode falar, Maina. Eu queria também, complementando o que o nosso diácono falou, né? Foi falado. Uma questão importante que a gente pode falar também é que a sociedade ela é construída de uma forma que faz com que o jovem ele termine o ensino médio e, ao concluir o ensino médio, ele já ingresse num curso superior, não é? Então, é aquela pressão, né? Aquela coisa de os pais querem, o jovem também quer, às vezes por pressão dos familiares, como foi exposto, e aí acaba que o jovem ele ingressa num curso por esse sistema e ele tem a decisão por resto da vida, né? Ele vai escolher um curso que ele vai, para o resto da vida, decidir qual seria a sua profissão. Mas aí a gente para pensar que as pressões que estão sobre o jovem, a gente pode responder, não é, com um versículo bíblico da palavra do Senhor. Eu queria pedir permissão para estar lendo este versículo da palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Apenas um versículo. Você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia e também ler conosco este versículo. A minha versão da Bíblia King James diz assim: lançando sobre ele todo o vosso cuidado. Na sua versão Almeida diz assim: toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Amém? Então, o Senhor ele tem cuidado de nós, como jovens, eu como jovem também. O Senhor ele tem cuidado da nossa vida. O desejo de Deus para nós é que venhamos a crescer, tanto espiritualmente, quanto também profissionalmente. Então, Deus ele quer que a gente entregue a Ele, a gente dedique a Ele aquilo que está em nosso coração, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. É verdade. Eu já conversei com jovens que ouvi até um testemunho mesmo. A jovem falando: eu nunca pensei que Deus tinha interesse nessa área da minha vida. Eu nunca perguntei a Ele, porque eu achei que era uma coisa minha. Mas saber que Ele tem interesse em tudo, não é? Tudo a nosso respeito, em todos os sentidos, Ele tem interesse em cuidar de nós. Então, seja qual for a necessidade, seja qual for a ansiedade, o Senhor está pronto. É só lançar sobre Ele e confiar e esperar. Que bênção, glória a Deus. É bom saber disso, não é? Dá uma acalmada, glória. Então, vamos continuar. Agora vamos ouvir um hino pela jovem Ana Beatriz.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transborda-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transborda-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transborda-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus que servimos a um Deus poderoso que nos sonda, que nos conhece e que nos usa em tudo aquilo que fazemos. Amém. E hoje estamos conversando sobre o tema o jovem cristão e a escolha da profissão. Vamos a mais uma pergunta que será feita pela jovem Ana Beatriz. Paz do Senhor a todos. Amém. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante, né, na nossa vida como jovem. E a minha pergunta é se existe algum fundamento bíblico acerca da escolha profissional, né, que possa nos ajudar a tomar essa decisão tão importante. Amém. A
paz do Senhor para a jovem Ana Beatriz, para toda a equipe que está aqui presente e para todos os jovens, todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Existe sim um fundamento bíblico para nos nortear nesta escolha tão importante que vai repercutir por toda a nossa vida. Embora nós estejamos falando de escolha, mas existe sim fundamento que possa nos nortear. Porque quando a gente fala de escolha, a gente pode afirmar que Deus não nos fez como robôs, como marionetes, mas Ele nos dotou da capacidade de livre escolha. Deus nos deu a capacidade de decisão. E Ele nos deixa à vontade para tomar as nossas próprias decisões. Mas, se nós queremos acertar até na escolha profissional, nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Porque ela é a nossa fonte inesgotável, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se o jovem busca a orientação na palavra de Deus, com certeza ele vai acertar, inclusive na escolha de sua profissão. Então, eu queria deixar aqui, para a meditação de todos os jovens, os que estão aqui presentes, e todos os que estão acompanhando o programa Jovens de Valor, aqui no setor 10, são 3 princípios bíblicos que podem nos nortear na escolha da nossa profissão. Se o jovem percebeu que esses 3 princípios bíblicos estarão sendo alimentados na sua escolha, estarão preenchendo a escolha antes de ser feita, então pode fazê-la, porque com certeza vai dar certo. O primeiro princípio é o princípio da motivação. Baseado no texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31, quando o apóstolo Paulo disse assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o primeiro princípio norteador para a escolha da profissão é o princípio da motivação. Veja o que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. A escolha da profissão está enquadrada aí. Outra qualquer coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Então, antes de me inscrever no Enem, no vestibular, antes de escolher minha profissão, eu preciso me perguntar, e a resposta vai ter que ser sim. Será que o Senhor vai ser glorificado nesta escolha? Será que o Senhor vai ser visto, honrado, glorificado através da minha escolha, através da minha atuação profissional? É o princípio da motivação. O segundo princípio, eu posso dizer que é o princípio da dedicação. Está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Que o apóstolo Paulo disse assim na palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando você perceber que a sua atividade profissional estará sendo desenvolvida por amor ao Senhor e não aos homens, sua escolha está correta. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Coração na Bíblia fala do centro das emoções, o centro das decisões, das escolhas, fala da nossa mente, o centro da nossa vida. Então, se eu faço de todo o coração, é porque eu faço por amor, é porque eu amo aquilo que faço. Eu não posso em nenhum momento escolher uma profissão apenas pela remuneração que ela pode me oferecer ou o status que ela pode me dar. Eu tenho que escolher uma profissão que satisfaça também os meus desejos primários, a minha vontade, aquele desejo que eu tinha desde criança. Então, se eu estiver fazendo a minha escolha profissional dessa forma, eu também estarei acertando. E o terceiro princípio é o princípio do testemunho.
eu devo me perguntar, será que essa atividade, essa profissão é lícita? Será que essa profissão é justa? Será que eu vou estar deixando um bom cheiro, o bom cheiro de Cristo, onde eu estiver trabalhando, se estiver trabalhando, atuando nesta profissão? E eu posso citar aqui o texto de Lucas, capítulo 19, o versículo 2, que fala sobre Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, porque era chefe dos publicanos. Mas ele era rico porque ele trabalhava de forma ilícita. Ele cobrava impostos, mas ele cobrava além daquilo que deveria ser cobrado. Então, ele enriqueceu de forma ilícita. Ele enriqueceu enganando as pessoas. Então, Deus não está aprovando esta escolha. Deus não estará aprovando esta escolha profissional. Se alguém está ganhando dinheiro de forma ilícita. E o que eu queria deixar aqui para a meditação de todos os jovens presentes e de todos aqueles que estão nos acompanhando agora, é que existem sinais que Deus nos dá desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, para nos orientar sobre qual área nós devemos seguir. E eu posso citar aqui o exemplo de José. José, quando adolescente, ele teve sonhos e até então poderíamos pensar que ele não tinha um direcionamento profissional. Mas quando ele foi vendido pelos irmãos e chegou na casa de Potifar, José percebeu, Potifar percebeu e todos os seus funcionários perceberam que José tinha uma forte aptidão para administrar. Ele era um administrador nato. O tanto é que onde colocavam José, ele prosperava até o ponto de Potifar lhe dar toda a autoridade da sua casa para que ele gerenciasse. Ele foi preso, os jovens conhecem muito bem essa história bíblica, e José foi preso, mas mesmo na prisão, ele estava administrando o cárcere. Logo após, ele passou a administrar todo o Egito, que era a potência mundial do período. Então, José foi recebendo sinais. Se José pudesse fazer uma escolha profissional, se ele fosse fazer um vestibular no Egito, com certeza ele faria administração, porque ele era um administrador nato. Da mesma forma, Davi, quando adolescente, era pastor de ovelhas, e ele não era qualquer pastor. Ele era um bom pastor, um exemplo de pastor. Quando a gente lê o texto sagrado, em que Samuel foi à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos como rei, Davi não estava em casa, porque ele estava exercendo a sua profissão. Ele estava cuidando das ovelhas. Quando seu pai lhe enviou até a guerra para levar mantimento para os seus irmãos, o irmão de Davi perguntou: eu conheço a tua presunção. Onde deixaste aquelas poucas ovelhas de nosso pai? Pensando que Davi era um pastor irresponsável, desleixado. E Davi respondeu para ele e disse: eu deixei as poucas ovelhas de nosso pai com um cuidador. Quando ele foi até Saul, se disponibilizar para lutar com Golias, Saul duvidou da sua capacidade de guerra, e Davi disse assim: olha, Saul, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um urso e levou e tragou uma de suas ovelhas, depois veio um leão e eu fui contra eles e lutei contra eles. Então, por estes sinais, por esses detalhes, desde a infância, adolescência e juventude, todos os que estamos aqui agora, Davi, seu pai, sua família, seus irmãos, sabiam que ele tinha capacidade para liderar, para gerir pessoas. Porque quem cuida bem de ovelhas, cuida bem de pessoas. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi o rei de Israel. Então, quando o jovem for fazer a escolha profissional, ele deve observar a palavra de Deus. Ela tem princípios, ela tem orientações práticas e também o Senhor vai nos dando sinais. Amém. Amém. Muito bom. Que bênção. Me fez lembrar o Salmo 139, que Davi diz assim, que todos os meus dias estavam escritos em um livro antes mesmo que eu nascesse. Então, isso nos mostra que Deus tem um projeto
tem um plano para cada pessoa. Agora, Ele permite que cada um siga pelo caminho que escolher. Mas existe um plano de Deus, e um plano que é perfeito. Porque, como Paulo disse lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então, é tudo de bom. Então, vale a pena mesmo consultar ao nosso Deus, porque Ele conhece todas as coisas e sabe qual é a melhor escolha. Não precisam se aventurar. Consultem a Deus, perguntem a Ele, e Ele vai, como o irmão Lauro disse, Ele vai, as dicas vão aparecer, e você vai fazer a escolha certa para a glória de Deus. Amém. Agora vamos ouvir um hino pelo jovem Gabriel Renato. Não há um amigo igual a Jesus. Não há companheiro fiel igual ao meu Jesus. Não há ninguém melhor para compreender-me, ninguém para defender-me melhor. Amigo igual a Jesus, não há. Quando me sinto só, é Jesus que me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo e o pavor, é Jesus quem me abraça e me diz: calma. Quando a guerra me assusta, me diz: calma. Quando o mar é revolto, me diz: calma. Quando a fúria do mal se levanta e me diz: tenha calma, eu estou no comando de tudo, filho, calma. Sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sonde e te escuto, entendo até o teu gemido, compreendo o teu choro, o teu grito. Descansa no que te falei, te lembras que nunca falhei. Aquieta o mar e o vento, sou amigo teu em todo tempo. Filho, calma. Amém, meus irmãos e amigos. Vamos continuar a nossa conversa, que está sendo muito boa, sobre o tema o jovem cristão e a escolha da profissão. Como já foi louvado aqui, né? Vamos ter calma, que o nosso Deus, Ele nos guia. Sabemos que é um momento muito difícil, que causa muita turbulência, muita indecisão no jovem, mas temos um Deus que nos ajuda. E você que está em casa, não esqueça de compartilhar o link e dar o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. E vamos continuar, não é isso, dessa feita. Vamos ouvir a pergunta agora com o jovem Gabriel Renato. Amém. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. A minha pergunta é: tem muitos jovens que procuram ajuda na escolha da profissão, através do teste vocacional. O jovem cristão deve seguir essa orientação, ou quais seriam os passos para o jovem cristão seguir nesse tempo difícil? Amém, muito boa pergunta, né? O jovem cristão, ele tem a opção de fazer, sim, um teste vocacional, mas a gente tem um adicional, não é? Não é porque o teste vocacional é uma ferramenta criada por homens que ela não deve ser feita por nós, porque Deus, ele tem inspirado, dado sabedoria aos homens para criar ferramentas que nos ajudem, né? E o teste vocacional é uma ferramenta que vai auxiliar
você elencar os seus interesses, suas competências e habilidades para você escolher a sua profissão. E aí a gente tem um adicional, né, um bônus, que a gente tem o Espírito Santo, né? Como já foi falado, que vai nos orientar nas nossas escolhas. É importante sempre consultar a Deus sobre aquilo que Ele quer para nós, não é? Sim. Porque muitas vezes a gente se prepara, se preocupa em fazer algo e não consulta o Senhor. E o teste vocacional muitas vezes vai nos auxiliar, porque a gente se prepara, pensa em algo e, na verdade, você tem interesses e habilidades que você desconhecia. Sim. E o teste vocacional vai provocar um autoconhecimento para você compreender melhor o que você quer fazer para a sua vida. Não é bem interessante? E existem vários casos de que as pessoas mudam de profissões, né, diferentes interesses, e consultar ao Senhor por quê? Porque muitas vezes Deus ele tem um plano para nós que a gente desconhece. E se a gente não perguntar ao Senhor aquilo que Ele quer para nós, a gente não vai saber. Eu me lembro de que quando eu era mais nova, que estava nesse período de escolher, nessa aflição, não é? E eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida, não é? E eu queria fazer algo que fosse servir na obra do Senhor também. E aí o Senhor ele usou alguém para mim e me disse, o meu futuro está em suas mãos, está em minhas mãos. E aí eu compreendi que Deus ele estava cuidando de tudo. E mais para frente, quando foi este ano, eu recebi vários convites da igreja para ministrar para jovens, né? Dar palestras sobre psicologia. E eu lembrei da promessa que Deus tinha me feito, do que Ele tinha me dito, que Ele estava cuidando do meu futuro e que eu estava servindo na obra do Senhor com a minha profissão. Amém, que bênção. Às vezes, o jovem não tem tanta dificuldade. Segue a profissão do pai ou da mãe. Observa, né? Gosta, acha bonito e segue, né? Outros não, já entram realmente num conflito grande, né? Nessa escolha. E o teste vocacional, ele abre um leque, ele lhe encaminha para determinada área, não é? Mas lhe dá um leque de oportunidades que vai lhe fazer o quê? Vai lhe permitir fazer uma pesquisa mais direcionada. É importante, como o irmão falou, vai precisar de dedicação. É um critério. Você vai precisar se dedicar, buscar, conhecer a profissão que você vai querer, não é, desenvolver. É importante que você pesquise, que você conheça. E teve também uma pergunta aqui sobre, assim, alguns seguem a orientação dos pais. Faça isso aqui, não é verdade? Sua profissão vai ser essa, ideal para você. Mas, às vezes, essa imposição não é boa. Mas a orientação da família, a ajuda da família, o apoio da família nesse momento é fundamental também, não é verdade? Eu acho que vale muito a pena, não como determinação. É isso e acabou, não é? Mas que os pais estejam juntos. Bem, quando eu fui escolher minha profissão, eu escolhi a profissão que o meu pai também haveria escolhido. E aí, quando eu fui perguntar para ele o que ele achava disso, ele fez, olha, Mirela, se você gosta, né, se você se sente interessada, e se você orou ao Senhor e você sente que você deve fazer este curso, você faça. Sim. Então, eu fui muito bem apoiada, por mais que eu escolhi a profissão do meu pai. E por muitas vezes eu me senti insegura em talvez estar fazendo algo só porque o meu pai gostava de fazer também. E eu passei por um ano assim de experiências com o Senhor. E eu lembro que eu cheguei para o pastor e tinha dito que eu tinha passado no vestibular. E ele fez, agora você está pronta. Porque eu tinha passado por um período de experiências seculares e experiências com Deus e com os meus pais que me auxiliaram na escolha. Que bênção, glória a Deus. Outra coisa interessante, irmã Kelly, que a jovem Mirela citou, é sobre essa troca de cursos, né, que o jovem constantemente acaba fazendo quando está naquele sentimento de dúvida, não é isso? Eu falo por experiência própria. Né? Na minha adolescência, eu comecei fazendo o curso técnico em eletrotécnica. E até então, aquilo não me enchia os olhos. Até que, quando eu passei no vestibular, eu consegui colocar o curso de biomedicina, que até então eu não sabia nem o que era. Então, tive a oportunidade e agarrei. Fiz um ano e não me adaptei. Eita. Mas eu dei graças a Deus, porque no final do curso de eletrotécnica,
eu paguei 2 disciplinas que me encheram os olhos. Aí foi o momento que o coração despertou para a área que eu atuo hoje, que é engenharia elétrica. Então, essa indecisão faz com que muitas vezes a gente faça escolhas equivocadas. É por isso que há a necessidade do equilíbrio, de se sentar, de se analisar e pensar com cuidado e zelo para tomar a escolha certa. Amém. Glória a Deus. Amém. E esse teste vocacional, né, como ajuda? Porque você fazer um curso, depois ir trabalhar em uma profissão que você não vai se sentir bem, é muito ruim. Não é? Você tem que trabalhar em um ambiente prazeroso, para você se sentir bem e fazer bem ao próximo. Fazer bem ao próximo. Isso que é um propósito de Deus. Ali você vai estar glorificando a Deus. Isso é um trabalho muito bom. Então, devemos, como Mirela falou, né, se apropriar desse recurso, porque Deus é que Ele dá sabedoria. Deus ele não despreza nenhum recurso científico, é um recurso científico que tem ajudado a muitos jovens. Trabalhamos aqui com adolescentes e sempre antes do congresso a gente faz um trabalho como esse, né? E nesse trabalho sobre tema de escolha de profissão, a gente faz esse teste vocacional e tem ajudado, a muitos jovens, muitos adolescentes a ser dirigido, né? Através desse teste. Porque a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes entrando no curso, como o nosso diácono aqui, aí depois passa 2, 3 períodos, desiste, aí volta e fica naquela confusão e perde muito tempo. É isso? Mas com a ajuda, primeiramente, do Senhor e também desse recurso, é isso? Aí vai seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmão Rinaldo, eu estava me lembrando agora que tive uma experiência assim, da intervenção divina na minha atuação profissional. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um bom desempenho na parte de gramática, interpretação de texto, língua portuguesa e em redação, assim, modéstia à parte, era a minha melhor matéria. A minha nota era a maior da classe, ou acho que do ensino médio também, em redação. Eu me destacava bastante. No Enem de 2009, foi o primeiro do novo modelo, a minha nota foi 900. Então, e foi o que me fez ganhar uma bolsa integral, né, numa faculdade privada. E então, esse período do ensino médio me fez pensar que o curso que eu deveria fazer seria direito ou jornalismo, já que eu gostava muito de escrever, né? Eu tinha aptidão para isso. Mas quando eu estava concluindo o ensino médio e fiz o Enem, eu tirei uma nota que dava para eu me encaixar em alguns cursos da área business, negócios e não em direito. E eu entrei no curso de contabilidade e comecei a fazer a faculdade de contabilidade. Mas eu trabalhava numa empresa, no departamento administrativo, surgiu uma consultoria, surgiu uma vaga para a gerência do departamento de RH, e eu fui aprovado e passei a ingressar naquela atividade. Eu fui o gestor de RH da empresa fazendo ciências contábeis. Não estava coadunando muito. Então, o tempo foi passando, primeiro, segundo, terceiro período, e eu achei que devia me dedicar ao RH e não ao curso de contábil. Já estava pensando na possibilidade de concluir a faculdade e fazer uma pós na área de gestão de pessoas e continuar no RH. Mas quando eu estava chegando no final do curso, eu comecei a analisar se deveria ser aquilo mesmo que eu deveria fazer, abandonar o curso de 4 anos. E eu comecei a orar e pedir direção a Deus. Também não queria perder, né, o curso. E eu comecei a enviar currículos, porque até então não tinha estagiado na área de ciências contábeis, porque estava gostando muito da atuação no RH, na gerência do RH. Mas aí eu estava no ano de 2013, nos últimos períodos, e seria o ano do meu casamento. A empresa que eu estava trabalhando estava passando por algumas dificuldades, e eu comecei a orar e pedir direção a Deus.
entreguei currículos e participando de entrevistas, mas a gente ajudava a dirigente da campanha em trabalhos evangelísticos, né, do Projeto Férias. E um dia a gente foi na casa da dirigente mostrar um som que a gente conseguiu emprestado para a realização dos trabalhos. E a gente mostrou a dirigente, e quando a gente ia sair, ela disse, não vá agora, que eu vou fazer uma oração por vocês. E naquela oração, Deus se utilizou da serva do Senhor e respondeu a minha oração. Deus disse assim a mim, isso foi no final de 2012, Deus disse assim, dentre as palavras que o Senhor falou, usando a dirigente, Deus disse assim, eu vou abrir uma porta para ti. Tu não estás me impedindo? Isso foi em dezembro de 2012. O meu casamento era no dia 12 de outubro de 2013. E Jesus abriu a porta no dia 1 de outubro de 2013. 12 dias antes do casamento. Então, eu senti a confirmação de Deus naquele negócio, né? E eu atuei naquela empresa, saí agora já em 2020, 2021, atuei por 7 anos e um pouquinho, e foi lá onde eu adquiri bastante conhecimento para agora abrir a minha própria empresa de contabilidade. Eu sou sócio-diretor da Formalize, e eu me sinto realizado, eu me sinto que eu estou fazendo aquilo que eu amo e aquilo que eu tenho aptidão para fazer, que é ajudar empresas a desenvolver e a controlar seu negócio. Então, além de toda a orientação que a gente está dando aqui, está compartilhando aqui, eu acho que é muito importante compartilhar com os jovens que estão nesse momento de dúvida, de incerteza, sem saber o que fazer. Receba esta palavra esta noite, né? Neste dia, Deus vai falar com você, Deus vai orientar, Deus vai abrir as portas, porque Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quem é crente entende isso e sabe muito bem que Ele é bom e Ele faz essas coisas. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de corroborar, né? A experiência não foi comigo, mas foi com uma amiga bem próxima, em que ela queria muito fazer arquitetura e ela prestou vestibular e disse, não, vou fazer arquitetura, era o que ela amava, o que ela queria. E um dia o Senhor falou com ela e disse que ela não iria fazer arquitetura, que queria usar ela na enfermagem. E ela disse que chorou muito, ela conta, né, até hoje. Hoje ela é uma profissional excelente, admirável, né, no que faz. E ela fala que chorou muito e disse para o pai, né, mas painho, eu quero fazer arquitetura, como é isso? E ele disse, minha filha, você vai fazer o que o Senhor mandar. E ela foi por esse caminho da enfermagem e hoje é uma profissional excelente. Né? Já comigo foi diferente, eu já sempre soube que queria a área da saúde, porque eu sentia essa vocação em mim. Eu gostava dessa questão de cuidar do outro, né? De estar em um hospital. Eu me apaixonei realmente por aquela área de cuidar do outro, da saúde. Eu tive uma experiência de fazer um estágio no meu curso técnico no Hospital de Câncer de Pernambuco. E ali eu passava a tarde toda ali e eu não via o tempo passar. Sabe? É um ambiente bem, para muitas pessoas, bastante pesado, mas que eu me sentia muito realizada em estar ali dentro. Né? Então, exatamente, tem essa questão da vocação. Né? E muitos jovens, trazendo também para a questão espiritual, alguns jovens, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela disse que não sabia qual era o chamado que Deus tinha para a vida dela. E ela disse assim, eu acho que eu não tenho nenhum chamado. E entra muito nessa questão da profissão. Às vezes, né, você não vai ser um grande pregador, um evangelista, um pastor, mas o Senhor ele pode te usar lá na área do direito, Ele pode te usar dentro do hospital, Ele pode te usar através da psicologia, ajudando jovens que hoje sofrem com ansiedade, né, principalmente num período que nós estamos vivendo. Deus pode te usar na sala de aula. Então, a questão é muito além. Quando a gente fala, né, na relação de jovem cristão com a profissão. Né, como a irmã Kelly falou, Deus ele se preocupa com cada área da nossa vida. Até o que a gente acha que é insignificante. Eu lembro que um dia eu estava falando que queria muito uma agenda. Mas eu estou sem dinheiro para comprar no momento. E eu fui cumprir
um convite, fui cantar lá na cidade de Escada, e eu ganhei de presente uma agenda. E aquilo ali me fez chorar, porque eu disse, o Senhor, Ele se preocupa até com o que eu acho que é insignificante para Ele. Então, a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Ele se preocupa. Então, às vezes, você que está em casa, acha que não tem algum chamado, mas é o que eu acabei de falar aqui. O Senhor, Ele pode te usar onde você menos imagina, inclusive na sua profissão. Amém. Glória a Deus, que coisa linda. Glória a Deus. O tema é muito vasto, né? Vou deixar, eu creio que todo mundo tem experiência para contar, né? E como a jovem aqui, ela frisou bem, Deus, Ele quer nos usar em qualquer lugar, porque nós somos servos, não é isso? E Deus nos chamou para sermos testemunhas, e a gente tem que testemunhar, não é isso? Em todos os lugares que a gente estiver, não é isso? Coisa muito boa. Me fez lembrar também do testemunho que aconteceu na minha vida. Quando a gente sai do ensino médio, a gente fica nessa ansiedade tremenda em entrar logo na faculdade. Não posso perder tempo, porque eu vou ficar muito velho e não vai dar certo, enfim. E eu me preocupava muito com isso. Ao mesmo tempo, eu ficava, poxa, eu queria tanto me dedicar na obra do Senhor integralmente. E a gente fica dividido, realmente, em se dedicar nos estudos 100%, mas, poxa, tem a obra do Senhor também. E eu sempre falava isso ao Senhor nas minhas orações, sempre contava isso também aos meus pais. E eu passei por algumas situações familiares que me deixaram muito tristes, desanimadas, e eu simplesmente decidi, olha, eu não vou mais me dedicar tanto nos estudos. E o Senhor, Ele, de forma tremenda, assim, falou comigo numa consagração que tinha apenas eu como jovem. Não me lembro nem o porquê que eu fui para aquela consagração, porque eu acordei naquele dia tão cedo, mas eu fui, e o Senhor, Ele me falou que estava cuidando dos mínimos detalhes. E a gente falou muito aqui sobre tempo. E Deus, Ele me falou isso, que não estava no tempo de eu entrar, que eu ainda não estava preparada, que eu precisava amadurecer. E é muito importante isso, porque a gente está falando, né, sobre honrar o Senhor em qualquer ambiente que a gente esteja. Então, talvez se eu entrasse naquele momento, eu não honraria o Senhor, né? Precisaria passar por um amadurecimento. Aconteceu também na minha vida profissional em relação ao trabalho. Eu sempre falava ao Senhor que eu queria ter tempo de estar na sua obra, porque eu gosto de me dedicar na obra do Senhor. E eu não teria esse tempo se eu ficasse naquela vaga. Era uma vaga ótima de emprego, mas eu não teria tempo, porque era longe da minha casa. Os cultos começam às 7 horas e 7 horas eu iria largar, então eu não conseguiria chegar a tempo ao culto. Mas aí o Senhor, de forma também esplêndida, fez com que outra vaga abrisse. Eu estava esperando o último resultado, tinha feito todas as seletivas já estava no final, só esperando mesmo a contratação. E o Senhor, Ele abriu uma nova oportunidade de emprego. E hoje eu consigo conciliar tanto faculdade, quanto trabalho, quanto a obra do Senhor. Então vale muito a pena a gente esperar no Senhor, né? A gente entender que Deus, Ele realmente tem planos maravilhosos na nossa vida, que Ele cuida nos mínimos detalhes, como já foi falado aqui. Amém. Graças a Deus, né? Já ouvimos bons testemunhos, é isso, bons exemplos para todos, mas agora vamos ouvir um hino pela jovem Claudiane. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me.
eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, mas não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Amém. Jovem, escolher uma profissão é considerado como um acontecimento isolado na vida. No entanto, é uma soma de vários fatores, como experiência na infância, na adolescência e juventude, ou até na idade madura. A definição da vocação é uma questão de personalidade, oportunidades de inserção no mercado de trabalho, motivação para sentir-se parte de um determinado grupo de profissionais e outras motivações. Deus pode utilizar todos estes fatores para nos guiar na escolha da profissão. Deus tem um plano para a sua vida. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O plano de Deus é sempre aquele que nós mesmos escolheríamos como melhor para a nossa vida se soubéssemos todos os detalhes que Deus conhece sobre o nosso respeito. Por isso, precisamos confiar nele, em sua direção e seu cuidado. Precisamos sempre buscar o conhecimento dos planos divinos através da oração e do estudo da palavra, por meio da qual o Espírito Santo ilumina a nossa mente quanto aos propósitos do Senhor. Tal comunhão é essencial para nos ajudar a evitarmos escolhas que não se harmonizam com os princípios divinos. Sim, queremos encerrar com o texto de Paulo aos Colossenses 3:23, que diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Em qualquer profissão que esteja,
você é chamado para usar a sua vida e seu trabalho para a glória de Cristo. Amém? Tenha esse princípio como meta em sua vida e Deus o honrará. Confie no Senhor, peça a orientação divina para fazer essa difícil escolha. Conte com a onisciência, a onipresença e a onipotência do nosso Deus para guiá-lo em todos os aspectos da sua vida. Amém? Glória a Jesus. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos ao nosso Deus por tanta coisa boa que Ele nos concedeu. Agradecemos ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial, à nossa irmã Josi, pela confiança e pelo apoio que sempre tem nos dado nesse espaço aqui, Jovem de Valor. Queremos agradecer também a todos que estiveram aqui conosco no estudo, ao diácono Ike Alisson. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos. Nosso pastor presidente, nosso pastor Paulo Cristóvão, setorial aqui em Jaboatão, a nossa irmã Josi e toda a equipe maravilhosa desse espaço Jovem de Valor. Amém. Queremos também agradecer ao nosso irmão Lauro Aquino. Amém, irmão Rinaldo. Também quero dizer que estou muito feliz de poder ter participado deste grande trabalho, que com certeza vai ajudar muitos jovens, não aqui do setor 10, mas todos aqueles que tiverem a oportunidade de participar do Espaço Jovem de Valor. Então, louvo a Deus, agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Paulo Cristóvão e toda a equipe que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer também a todos os jovens, né, que participaram aqui, dando esse brilho, né, nesse diálogo tão bonito, enriquecedor para todos. E também a toda a equipe de produção que está ali, segurando esse batente, nos ajudando. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Agradecemos a você que esteve assistindo até agora. Obrigada pela sua companhia. Esperamos que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Receba o nosso abraço. No próximo programa, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Contamos com vocês nesse mesmo horário. E não esqueçam que esse espaço é de todos vocês que são Jovens de Valor.